Olá a todos os seguidores do Ministério Permanecer em Cristo e agora também do Instituto Jesus Cristo. Eu sou Joel Neto, sou um amigo de Jesus e estou tendo a oportunidade e o privilégio de caminhar com vocês nessa série de vídeos no canal do Permanecer, onde estamos lendo e comentando o livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. E hoje estamos no dia de terça-feira. A semana do devocional é a semana 9 e o dia é terça-feira. E para este dia, terça-feira da semana 9, Stanley Jones deu o seguinte título. Olhe qual é o título que Stanley Jones nos oferece na terça-feira, semana 9. O reino de Deus é nossa pátria. O reino de Deus é nossa pátria. Essa é a afirmação de Stanley Jones. Ele já disse ontem, na segunda-feira, que o reino de Deus é o nosso bem, é o nosso lugar de segurança. E hoje ele vai dizer que o reino de Deus é a nossa pátria. Veja os argumentos de Jones para esta afirmação. Ontem vimos que a humanidade precisa ter o senso de uma estrutura cósmica, um lar cósmico, uma aprovação cósmica. Esse lar cósmico, dissemos ontem, é o reino de Deus. Comece por aí e tudo ficará bem. Comece em outro lugar e tudo ficará ruim, tudo ficará errado. Em um quadro de avisos, liam-se as seguintes palavras, abre aspas. Entenda a ideia e o resto virá, fecha aspas. Mas a ideia deve ser a ideia, com I maiúsculo, e o resto, então, ele virá. Outro exemplo. Alguém disse, abre aspas, o problema mais básico na organização e liderança de uma comunidade é formular a ideia central a ser alcançada. Fecha aspas. Então, acerte o centro e a circunferência cuidará de si mesma. Outro exemplo. Entre os frisos do prédio do Capitólio de Nebraska estão as seguintes palavras atribuídas a Aristóteles. Abre aspas. Aquele que indagar devidamente sobre a melhor forma do Estado deve ser o primeiro a determinar qual é a forma mais aceitável de vida. Fecha aspas. Jesus definiu também a melhor e mais aceitável forma de vida, como aquela que busca o reino em primeiro, por último e sempre. Ao fazer isso, tudo aquilo de que você precisa lhe será acrescentado. Essas são as palavras de Jesus no livro de Mateus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Jones continua. Do contrário, tudo lhe será subtraído. Conta-se que o evangelista Henry Drummond, outro exemplo, disse o seguinte, abre aspas, se buscar primeiro o reino de Deus, você terá esse problema. Mas se não buscar primeiro o reino de Deus, então você terá problemas, no plural. Por exemplo, Jesus diz, abre aspas, não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso. Está lá em Lucas 12, 29. Agora, observe a sequência. Se buscar algo menor do que o reino, como os exemplos que Jesus deu, comida, bebida, você ficará preocupado. Você terá a sensação de errar o alvo, de ficar inseguro, de estar deslocado. Então Jones pergunta, por que você ficará assim? Se buscar coisas menores que o reino, como comida ou bebida, por que você ficará deslocado, inseguro, achando que errou o alvo? E Jones responde, pela razão de que sua mente estará preocupada com um sentimento de não realização, um sentimento de frustração. Até que você então procure primeiro seu lar natural. E este lar é o reino de Deus. Quando você encontra o reino, a preocupação e a insegurança desaparecem. É assim que acontece. Outro exemplo. Exibidas em um local de destaque em um seminário, lemos as seguintes palavras, abre aspas. A harmonia do som é a música. A harmonia da linha é a escultura ou a arquitetura. A harmonia da cor é a arte, a harmonia da verdade é a poesia, a harmonia da vida e da bondade é a comunhão com Deus e com o homem. Então também podemos acrescentar, diz Jones, que a harmonia da vida como um todo é o reino de Deus. O texto de Hebreus 11:14 fala daqueles que estão buscando uma pátria.
A pátria é o reino de Deus. Somos estrangeiros para tudo mais, e tudo mais é estranho para nós. Linda as palavras de Stanley Jones. Quando conheci o pastor Carlos Macor, há mais de 15 anos ele começou a me discipular. Ele me disse uma frase que mudou os meus paradigmas. Ele me disse: Joel, o assunto da Bíblia é a satisfação em Jesus Cristo. Eu havia aprendido no meu tempo de igreja e de estudos teológicos que o assunto da Bíblia era uma espécie de moral que eu tinha que aprender e que eu tinha que realizar para ser aceito por Deus. Algo mais ou menos assim. Mas aquilo que o pastor Carlos Macor disse me fez todo sentido. E eu comecei a ler a Bíblia com essa lente de que estar satisfeito em Jesus é tudo o que Deus tem para nós. Ter Jesus como o centro das nossas vidas, como o sustento das nossas vidas. Olhe para a Bíblia como um todo e você verá isso. Por exemplo, o povo de Deus no Antigo Testamento, o povo de Israel, que foi escravo por séculos e séculos no Egito, e que depois Deus os tirou daquela terra e os enviou para Canaã, a terra prometida por Deus ao povo. Mas entre a libertação do Egito e a promessa da terra entregue a eles, havia um deserto no meio do caminho. Um deserto que o povo teve que atravessar por anos. Um deserto cheio de escassez, de falta. Mas foi nesse deserto, aonde faltava a comida, que Deus mandou o maná. Aonde faltava água, que a água brotou da rocha. Que aonde havia calor, muito calor durante o dia, Deus mandou uma nuvem de sombra. Que aonde havia muito frio noturno, Deus mandou uma nuvem de fogo. É neste lugar, neste deserto, quando não havia caminho para passar, que Deus abriu o mar, secou o Jordão. Era neste lugar que Deus era sustento e provisão para o povo dele. Mas o assunto não era Israel, e não era o Egito, e nem a Canaã terrena. Mas o assunto era mostrar que o DNA que Deus tinha para nos ensinar era que nós precisávamos, entre a nossa libertação e a terra que ele nos prometeu, a pátria que ele nos prometeu, viver em um deserto onde ele é o nosso sustento. Jesus, o Deus encarnado, veio ao mundo. E ele nasceu e foi para o Egito, você lembra? Depois Jesus saiu do Egito, atravessou o mesmo caminho que o povo atravessou. E foi, através da travessia do Jordão, entrou na Palestina, na terra de Canaã. E agora Jesus, o Deus encarnado no mundo, fazendo o mesmo percurso que o povo fez. É aquele que entrou na terra do povo de Deus para nos libertar, mas não mais do Egito, mas do pecado, da morte. Não mais apenas o povo de Jacó, de Israel, mas agora todos aqueles que creem nele. O Jesus que nos libertou da escravidão para nos mandar para o lar eterno, a nossa pátria, mas agora não mais a Canaã geográfica do Oriente Médio, mas a Canaã celestial, aquela que mana leite e mel e nos satisfaz eternamente, porque Jesus é a fonte de satisfação. E como Jones disse, que somos estrangeiros, porque entre a escravidão da qual fomos libertados e a pátria que nos foi ofertada, há um deserto a ser atravessado. Talvez um deserto que você esteja atravessando hoje. E tal qual no deserto do Antigo Testamento, entre o Egito e Canaã, Deus era o maná que descia do céu. Ele se revelou em Jesus como o pão da vida. Como Deus era a água que brotava da rocha, ele se revelou em Jesus como a água viva. Jesus é nossa segurança. Jesus é nossa satisfação. Porque Jesus é aquele que nos libertou do deserto. Nos libertou da escravidão, perdão. E está nos levando para um lar, uma pátria. E enquanto este caminho, esta jornada se dá, ele prometeu ser a nossa segurança. Ele prometeu ser o nosso pão diário. Ele prometeu ser a nossa água que sacia sempre. Lindo isso, não é? E vivemos tudo isso porque estamos ansiando e caminhando
em direção à nossa pátria final, o reino de Deus, que já começa aqui em Jesus, mas que é apontado ali em plenitude final e perfeita. Veja o que diz lá em Apocalipse, capítulo 21, quando o apóstolo João está tendo uma visão sobre o que será o futuro, e ele está tendo a visão do mundo restaurado, o que nós conhecemos na Bíblia como a Nova Jerusalém. O governo final definitivo de Deus, onde a paz e a justiça vencerão. E nesta visão que João está tendo, ele começa a descrever o que ele vê desta linda cidade restaurada que desce do céu. E no versículo 22 do capítulo 21, ele diz: Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem, não precisam de sol e nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. João era um humano levado em visão no céu para ver tudo isso, o futuro. E quando João está sendo apresentado a essa cidade restaurada e está descrevendo ela, João, que é um habitante de Jerusalém, que nasceu em Jerusalém, que viveu nos arredores do templo de Jerusalém, o símbolo da cidade, ele nota algo. Ele diz: aqui parece Jerusalém, mas está faltando algo que identifica Jerusalém. O templo. E sem templo, Jerusalém não pode ser Jerusalém. Mas rapidamente João percebe que o templo físico e simbólico não está mais lá. Porque agora o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro dele, Jesus Cristo, são o próprio templo, que não precisa mais de sol e lua para brilhar sobre a cidade, porque Deus e o Cordeiro são a luz. Um dia, a nossa pátria celestial e final terá o Cordeiro de Deus como o lugar da nossa habitação. Mas hoje, aqui e agora, já libertos da escravidão do nosso pecado, do Egito que era contra nós, e já certos da promessa da nossa Canaã, da pátria, da nossa segurança, nós estamos passando por um deserto, como peregrinos que somos. E sabe quem é a nossa segurança neste lugar? Jesus Cristo, o centro. Se nós entendemos isso e confiamos nisso, estamos em direção a esse lugar perfeito e final, a nossa pátria, que já começa aqui, em Jesus, e se concretiza lá, tendo Jesus como templo, a luz que brilha sobre nossas vidas. Que lindas palavras de Jones, que lindas palavras de João aqui em Apocalipse. E que esta frase do pastor Carlos Macor, que muito me impactou: a Bíblia é sobre a satisfação em Jesus. Impacte a sua vida também. E que nesta semana, Jesus, e por todas as outras, seja a sua satisfação. Lembre-se, ele nos libertou do Egito, ele nos prometeu e garantiu Canaã. Então agora viva no deserto, recebendo dele o pão de cada dia, a água que sacia, a segurança e toda a tranquilidade que só Jesus pode dar como sustento e provisão. Que Deus te abençoe, que amanhã, na quarta-feira, nós possamos nos ver de novo.